Oi, pessoal, eu vou fazer com vocês uma revisãozinha sobre os conjuntos numéricos, certo? Mas antes de falar dos conjuntos numéricos, eu quero recordar com vocês os três tipos de decimais. A representação decimal exato ou infinito, que a gente pode chamar assim também, o decimal infinito e periódico e o decimal infinito e não periódico, certo? Então lá, decimal exato é aquele que tem um número finito de casas decimais. Aqui é o exemplo: 0,5, 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos, 3 inteiros e 15 centésimos, 2 inteiros e 125 milésimos. Esses decimais, eles podem ser representados na forma de uma fração. Uma forma de representar 0,5, a forma fracionária seria 1 meio, 5 décimos. 2,5 poderia ser representado como sendo 25 décimos ou 5 meios. 3,15 também poderia ser representado na forma de uma fração como sendo 315 centésimos, ou uma fração equivalente também seria 63 vinteavos. 2 inteiros e 125 milésimos poderia ser escrito na forma de 2.125 divididos por 1.000, ok? Então, decimal exato, ele tem um número finito de casas decimais. O infinito, como o nome está dizendo, ele é infinito o número de casas decimais. Periódico diz o quê? Que existe um período, um número que vai se repetir várias vezes. Esse número, esse período, pode ser representado só com um tracinho em cima dele. Eu também consigo escrever um número decimal infinito e periódico na forma de uma fração. A fração que representa 0,6666 seria 6 nonos. Essa fração recebe o nome de fração geratriz, ou seja, a fração que gerou a dízima periódica. E por último, o decimal infinito e não periódico, ou seja, aquele que tem infinitas casas decimais, porém não tem um período, não tem um número que se repete. Esse número aqui, 1,73, 20, 508 e lá infinitas casas que eu não coloquei aqui, nada mais é que a raiz quadrada de 3. 3,14, 159, 26, 53, nada mais é que o número π, que a gente pode representar por essa letra grega aqui, certo? Agora vamos para os conjuntos numéricos. Então, vamos começar pelos naturais. O conjunto dos naturais é formado por aqueles números que a gente usa para contar, certo? Para enumerar. São os números inteiros positivos. O que significa isso, inteiro? A própria palavra já está nos dizendo que inteiro é aquilo que não falta um pedaço, ou seja, não é um número decimal, não é um número com vírgula, ok? Depois disso, nós temos o conjunto dos inteiros, que é formado pelos números naturais mais os inteiros negativos. Por fim, nós temos os racionais, que nada mais é que os inteiros positivos, mais os inteiros negativos, mais os decimais exatos e os decimais infinitos e periódicos. Em outras palavras, os racionais são aqueles números que a gente pode escrever na forma de uma fração. Mas eu posso escrever um número natural na forma de uma fração? Podemos sim. O natural 3, você pode representar como sendo 9 terços, 30 décimos, certo? Se eu dividir 30 por 10, vai dar 3. O inteiro menos 5, na forma de uma fração, ele poderia ser escrito como sendo menos 25 quintos. O decimal exato, como a gente viu anteriormente, 0,5, 5 décimos. Uma dízima periódica, ou seja, o decimal periódico, 0,666 lá, infinitamente pode ser escrito como sendo 6 nonos, ok? Então, todo número que a gente escreve na forma de uma fração é chamado de racional. Aí nós temos o conjunto dos irracionais. Irracional, ou seja, não racional. Não podemos escrever na forma de uma fração. Quem são eles? Aqueles decimais infinitos e não periódicos. Raiz quadrada não exata, ou seja, raiz quadrada de 3, de 2, de 5, de 20, o número π, aquele número decimal
que tem, né, infinitas casas e não tem um período, ok? Aqui nós temos na forma de diagrama, tá bem fácil de entender. Nós temos aqui, dentro do conjunto dos inteiros, os conjuntos dos naturais. Significa o quê? Que o natural é um subconjunto do inteiro. Então, o natural é aquele número inteiro positivo, 1, 2, 1000. Aqui nós temos os inteiros negativos, menos 10, menos 20, menos raiz quadrada de 36, que é menos 6, ele é um inteiro, certo? E aqui nós temos os racionais, onde os inteiros é um subconjunto dos racionais, ou seja, ele está contido dentro dos racionais. Aí fora, os inteiros, nós vamos ter aquelas frações que representam dízimas periódicas, aquelas frações que representam decimal exato. E aqui separadinho, ou seja, ele não se mistura com os racionais, nós temos os irracionais, aqueles que a gente não consegue escrever na forma de uma fração. Ou seja, aquele número decimal infinito que não tem período. As raízes não exatas, o número π, o número φ, certo? E a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos reais nada mais é que a união dos racionais com os irracionais, ok? Então, todo número natural, todo número inteiro, todo número racional, todo número irracional também é real. Ok? Um breve resumo, então, de conjuntos numéricos. Um abraço.